Boa noite, bem-vindo. Bom, Gabardo, começar com a notícia preocupante que já foi inclusive confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde sobre os 3 casos, daquela cepa do Amazonas, que já estão confirmados, essas pessoas estão em São Paulo. Eu queria saber mais sobre isso, quais as precauções, o que a gente deve atentar sobre essa questão, porque o mundo está preocupado especialmente com 3 cepas, né? A do Amazonas, mutações, né? A do Amazonas, a do Reino Unido e também da África do Sul. Mona Lisa, quando o centro de contingência tomou essas medidas um pouco mais duras, né, semana passada, na sexta-feira, um dos motivos era esse. Nós estávamos aumentando bastante o número de internações, a gente estava vendo o que está acontecendo em outros locais, principalmente em Manaus, e a possibilidade da vinda, né, desse novo vírus, esse vírus mutante, que tem ocasionado um aumento, pelo menos os pesquisadores apontam uma chance bem maior de transmissibilidade e casos mais complexos, casos mais graves. Era uma questão de tempo saber que estaríamos aqui em São Paulo já com a presença desse novo vírus. Mas, enfim, as medidas são as mesmas, né? As medidas de contenção são as mesmas, nós temos que cuidar com as aglomerações, nós temos que usar máscara, nós temos que fazer a higienização das mãos, enfim, todas as medidas que nós já preconizávamos anteriormente precisam ser intensificadas. E a preocupação é com os nossos leitos de UTI. Sim. Nós crescemos aí nos últimos 14 dias, aumentou quase 1.000 pessoas que estavam utilizando leitos de UTI. Nós estávamos com 5.200, passamos a 6.100 pessoas ocupando leitos de UTI em 14 dias. Essa é uma preocupação grande e, por isso, nós tomamos as medidas na sexta-feira passada. Caio? Gabardo, quando que esses insumos que chegarão da China vão virar dose de vacina já sendo aplicada? Qual que é esse cronograma de aplicação entre a chegada e a aplicação já no braço aí das pessoas todas? Normalmente, a previsão é chegada no dia 3 de fevereiro. O Butantan precisa em torno de 20 dias, para fazer todo o processamento, né, dessa matéria-prima, o envasamento desse material, e depois alguns dias são necessários para fazer um controle de qualidade. Em 20 dias, nós temos condições de colocar à disposição do Ministério da Saúde. Bem, agora, quando é que vai ser utilizado, vai depender da logística do Ministério da Saúde para distribuir para estados, para municípios, e isso chegar nas unidades básicas de saúde para serem já utilizadas. Eu acredito que depois da chegada do insumo, em torno de 24, 25 dias, já possa estar sendo utilizado nas pessoas. Tomara que sim, Gabardo. Gabardo, hoje é o primeiro dia útil, né, das novas restrições para conter a pandemia. Ontem, feriado na cidade de São Paulo, aniversário de São Paulo. E os nossos colegas jornalistas têm fotos, têm flagrantes de baile funk acontecendo, de muita aglomeração. E a gente tem ouvido também aqui, Gabardo, vários infectologistas dizendo que sim, precisamos de medidas mais duras para segurar a pandemia e, claro, junto com essas medidas, fiscalização. Como é que você está vendo isso, Gabardo, o que está acontecendo e a possibilidade, sim, apesar da pressão política e econômica, de não endurecer ainda mais o que o governo de São Paulo já teve que voltar atrás, né? Que são as medidas aí que atingem o estado inteiro. Gabardo? Olha, as pressões políticas não têm ocorrido. O centro de contingência preconiza, sugere para o governo do estado, tem sido feito. Na sexta-feira passada, o governo fez um acordo com o centro de contingência. O pessoal dos restaurantes estão reclamando, né, que estão fechando após as 20 horas, estão fechando nos finais de semana, mas foi a maneira que nós encontramos para que esses setores pudessem continuar funcionando durante o dia. Porque o que o centro de contingência estava sugerindo, solicitando, é que já entrássemos na fase vermelha. Então, todos os serviços, com exceção dos serviços essenciais, já deveriam fechar.
nós fizemos um acordo com o centro de contingência, uma negociação com o centro de contingência, de fazer isso em 2 etapas. Então, na primeira etapa, nós fechamos nos finais de semana e à noite, vamos observar por 2 semanas, nós temos indicadores que mostram ainda 30% dos leitos de UTI disponíveis, uma ocupação de 70%, e se em 2 semanas nós não melhorarmos esses indicadores, não tem nenhuma dúvida, nós vamos ter que ir para o vermelho, nós vamos ter que fechar o estado inteiro e só irão funcionar os serviços essenciais. Então, as pessoas que estão se manifestando, que estão descontentes com o fato de nos finais de semana e à noite termos colocado o estado em vermelho, essa era a única maneira que nós tínhamos para já não ter antecipado colocar vermelho desde sexta-feira passada. A gente espera que a população seja sensível a isso, que, enfim, todos os setores sejam sensíveis a isso, nos ajudem para que os indicadores melhorem nessas 2 próximas semanas. Se isso acontecer, a gente pode até levantar essa fase vermelha dos finais de semana. Se não melhorar ou piorar esses indicadores, é possível que nós tenhamos que tomar medidas mais radicais em relação ao isolamento. O que nos preocupa é que algumas prefeituras não estão cumprindo com essas recomendações. Algumas prefeituras que têm indicadores já bastante preocupantes, com ocupação de leitos de forma elevada, com índice de transmissibilidade muito alto, não estão querendo cumprir com as determinações do decreto governamental. Temos várias prefeituras aqui em São Paulo descumprindo. Nós vamos comunicar, já estamos comunicando ao Ministério Público para que o Ministério Público possa, enfim, forçar que esses municípios atendam às recomendações, porque o risco desses locais é muito alto. Quando é que isso vai acontecer efetivamente, Gabardo? E deve atingir um conjunto de quantas prefeituras? É um número muito grande? É possível precisar agora? Não, eu não saberia precisar o número de prefeituras, mas nós estamos fazendo um levantamento já desde ontem, levantando todos os municípios que não estão cumprindo. Ontem, como ainda era feriado, isso ficou um pouco prejudicado, mas hoje já conseguimos diagnosticar esse problema em vários municípios e já comunicamos o Ministério Público. Amanhã vamos complementar essas informações. Nós queremos que o Estado cumpra com as determinações do Centro de Contingência e que resultaram no decreto do Governo do Estado. Caio? Ô Gabardo, saindo de São Paulo e olhando para o Brasil, que eu sei que você olha também esses dados, foi secretário executivo, cobrimos juntos aqui em Brasília toda aquela crise com o Mandetta. Quando você olha os dados de Brasil, de leitos, de internações, de óbitos, o que você observa no curto, no médio prazo da pandemia no Brasil? Olha, Caio, o Brasil ele tem um comportamento diferente do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Essa segunda onda no Brasil, até o momento, não sabemos se isso vai se manter nas próximas semanas, mas até o momento ela não é nem parecida com o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos hoje voltando a níveis de número de casos novos que nós já tínhamos no início da pandemia. E o número de óbitos que nós temos hoje ainda a nível nacional, menor do que nós já passamos na primeira fase da epidemia. Mas a preocupação com Manaus, a preocupação com outras cidades da região norte, a preocupação com esses pacientes que foram transferidos de Manaus para outros locais e que têm a possibilidade que possam ter levado essa nova variante do vírus para outros locais, acelerando este processo, assim como nós já temos 3 casos aqui em São Paulo, é bem possível que esses pacientes doentes, pacientes com carga viral muito alta, que eles tenham aumentado a possibilidade de transmissão desses casos para outros locais. Então, isso pode fazer com que o país inteiro tenha um aumento considerável de novos casos e, quando aumenta o número de casos, sempre tem aumentos de internação, ocupação maior de leitos de UTI e, infelizmente, aumento do número de óbitos.
Gabardo, muito obrigada por mais uma vez atender ao nosso pedido. Nossos microfones estão sempre abertos para os alertas, para o esclarecimento. Uma boa noite a você e até uma próxima, Gabardo. Boa noite, obrigado. Obrigada.